Precioso Deus, eterno Pai, diante de tanta acusação do inimigo, saber que não temos nenhuma condenação é motivo de muita alegria, Pai, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos deu a perfeição, Pai, e aqui estamos, pela graça do Senhor, certos de que um dia estaremos contigo. Não temos a esperança, uma esperança, mas temos fé. A esperança espera, a esperança fica na expectativa de poder acontecer, Pai, algo, mas a fé olha aquilo como já algo acontecido. E nós temos esta fé de que estaremos ali nas ruas de Jerusalém, como cantávamos. Estaremos ali em Tua presença, como disse o profeta Isaías, saltando como bezerros no cevadouro. Deus, que dia glorioso será esse, Pai. E permita-nos viver cada momento na expectativa deste dia. E agora, ó Deus, receba os nossos louvores e venha com a Tua palavra, ó Deus, puramente vindo diretamente de Ti. Tira-me da frente, Senhor, e que o Senhor possa, com a graça, falar com cada um de nós e nos fazer sairmos daqui melhores cristãos, mais conscientes do nosso chamado. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço que o Senhor possa nos tomar, sabendo que não somos dignos, e assim passar por cima de toda a nossa fraqueza, e assim nos fazer, ó Deus, uma ferramenta em Tuas mãos. Em nome de Jesus lhe pedimos e agradecemos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em duas escrituras. Primeiro Zacarias capítulo 4, depois São Mateus capítulo 11. Que assim o Senhor abençoe a cada irmão, a todos os visitantes. Que Deus abençoe aqueles que participam conosco pela internet. Que seja um grande momento na vida de cada um esse culto desta noite, amém? Assim como cada culto, Deus tem se feito presente e tem nos abençoado. Como eu disse essa manhã, a gente sente-se feliz em ver a linha do Espírito Santo trabalhando. Outro dia o pastor pediu para preparar a escola, e caso ele não trouxesse, né? E ele trouxe a escola, mas o que me alegrou foi saber, eu estava ali sentado e vi a mesma linha daquilo que Deus tinha me inspirado. Então isso nos mostra que Deus tem nos dado graça para estarmos alinhados, né? Quando vê o ministro, o pastor local, ele tendo a liderança do Espírito Santo, eu creio que é um motivo de alegria para cada auxiliar, quando percebe que Deus está nos guiando também na mesma linha, isso para o benefício e o crescimento da igreja. Amém? Zacarias, então, eu quero falar sobre isso, que eu já tinha meditado há alguns dias, e quero compartilhar com os irmãos. Zacarias 4, verso 6. E respondeu, e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quer repetir comigo a parte final do versículo? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos abrir em Mateus 11, versículo 12.
Mateus capítulo 11, verso 12. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor no verso 12 de São Mateus 11. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Amém? Vamos repetir também. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Podeis assentar, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Nós tomamos essas duas escrituras para formar a base daquilo que vamos tratar nesta noite. E, primeiramente, dizer que a palavra de Deus, ela é perfeita. Quantos crê dessa maneira? Nós não temos dúvida, não temos nenhum tipo de pensamento de que possa haver alguma contradição, porque tudo é a palavra de Deus. E as pessoas pensam ver contradições quando elas olham segundo a mente carnal. Mas quando você olha pela mente de Deus, pelos olhos de Deus, você percebe que a palavra de Deus realmente ela está toda conectada. E a primeira escritura que lemos, nós vemos a Bíblia dizendo que em Zacarias 4, verso 6, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Aí vamos a Mateus 11, verso 12, diz que desde os dias de João Batista até agora faz-se violência pelo reino dos céus. Alguém poderia dizer, uma parte da escritura diz que não precisa, não é por força, não é por violência, mas é pelo espírito, só pelo espírito. A outra diz que deve haver esforço e que é por violência. Violência é algo que realmente define bem um esforço. Quando você vê um carro saindo, arrancando pedra, aquilo é uma violência. É uma força tremenda. E a Bíblia diz que é dessa forma que nós vamos alcançar, né, aquilo que Deus tem para nós. Então, desde os dias de João Batista, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre o tema predestinados para um propósito. Predestinado para um propósito. Quantos aqui essa noite crê que você foi predestinado por Deus? Amém? Eu creio também que eu sou um predestinado. E o que nos tranquiliza é que um predestinado, ele está selado. Não há como, a Bíblia diz que hoje, nos últimos dias, os espíritos seriam tão terríveis, tão enganosos, que, se possível, enganaria até os eleitos. Mas não é possível, disse o profeta. Se possível. Se, quer dizer, existe uma condição, não é possível o eleito ser enganado, porque o eleito já foi elegido por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E quando nós olhamos Zacarias 4, eu creio com certeza que essa escritura, ela está muito clara aos nossos corações, porque não é por força mesmo, humana, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem. Você não pode forçar uma semente a nascer. Ela vai nascer segundo a natureza que ela tem e o poder de Deus sobre ela. Mas pelo outro lado você vê que Deus nos chama para nos esforçar. Então, quando fala não é por força, está claro, você não vai convencer ninguém pela força, pela violência, fazer a esposa mudar, fazer o marido mudar e assim por diante. Mas vamos adiante que logo nós vamos compreendendo a linha do Espírito. Então,
Então, fomos predestinados para um propósito. Predestinar, em outras palavras, é selar a nossa chegada antes mesmo de iniciarmos. O pastor Darcy falava há pouco aqui, que quando um time vai para o exterior, em uma decisão de uma Copa ou algo assim, e eles vencem, eles, desde a saída deles até a chegada, eles vêm fazendo festa. Mas eles vão para uma decisão que, por mais que eles tenham confiança, eles têm um certo tipo de preocupação. Será que vai? Se alguma coisa dá errado? Mas quanto a nós, nós já começamos vencedores. O destino, a determinação de Deus já está concluída, não há como perdermos, porque fomos predestinados por Ele. E aí então você olha e vê, alguém pergunta assim, mas como então se encaixa o livre-arbítrio que Deus deu mediante a predestinação? Se a predestinação é um ato de Deus, de antes da fundação do mundo, antes que a pessoa viesse ao mundo, antes que tivesse a oportunidade de decidir, antes que tivesse a oportunidade de rejeitar, ou seja o que for, Deus já predestinou. Mas a Bíblia também mostra que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher, e Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E aí fica, como podemos então encaixar aqui, alinhar as duas coisas? O livre-arbítrio com a predestinação. E como ouvimos do pastor, creio que foi domingo passado, né? Ele dizendo que se Deus predestinasse alguns para a perdição, simplesmente dissesse, esse eu quero, esse eu não quero. Essa pessoa, ela chegaria perante Deus no dia final e ela teria todo o direito de levar a causa dela e ser absolvido. Porque ela diria assim, Senhor, eu até desejaria ser salvo também, mas como poderia, se o Senhor disse antes de eu nascer, você é um perdido? Para nós, irmãos, olhar o extremo das coisas, uma vez eu vi uma coluna no jornal de um papa dizendo, acreditem, eu li, dizendo exatamente essas palavras: nós devemos rezar por Judas Iscariotes. E ele disse assim, porque Judas não teve culpa de ser um traidor. Ele, em outras palavras, estava escrito, não tinha opção, porque ele foi escolhido para desempenhar aquele papel. Se fosse assim, irmãos, Deus seria o autor da frustração. E Judas poderia, no final, chegar e dizer, Deus, eu gostaria de ter sido um Pedro, mas o Senhor determinou que eu fosse o que eu fui, e agora, como o Senhor pode me pôr no inferno? Eu sei, irmãos, que Judas foi colocado ali para ser um traidor, mas porque Deus conhece o final antes do começo, e como Deus precisava uma equipe, nessa equipe haveria vários papéis a ser desenvolvido, conhecendo a Judas e o espírito de Judas e a natureza de Judas e quem Judas era, ele disse, esse pode cumprir com o papel. Se Judas estivesse entre os 12 ou não estivesse entre os 12, ele terminaria a vida dele da mesma forma que terminou, porque aquilo estava nele. Deus, irmão, não é o autor da frustração, não é o autor do pecado. Eu já vi pessoas assim, afundado em sujeira, e aí eles olham assim e dizem assim, eu acho que isso precisava acontecer, isso até era um plano de Deus, porque agora eu nunca pensei, eu nunca parei para pensar, para analisar, para valorizar, agora eu tenho pensado diferente. Eu disse, irmão, Deus não é o autor da frustração. Deus não planejou isso para você. Agora, uma coisa eu sei, eu disse para essa pessoa, Deus pode do mal fazer o bem, de um erro transformar numa bênção, isso sim, como fez com Jonas. Jonas usou seu livre-arbítrio e disse, eu não vou obedecer a Deus.
E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um navio ao contrário do plano dele, e aí pronto, se ele quiser ele escolha outro. E quando ele afundou no mar, depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus converteu aquele grande erro de Jonas numa grande bênção. Mas Deus viu Jonas humilhado no ventre da baleia e clamando por misericórdia, e Deus tem a capacidade de fazer de uma desgraça tornar-se numa bênção, desde que você se volte a Deus com o coração quebrantado. E aí Deus transformou aquilo numa grande bênção. Vocês sabem, o Deus que o pessoal de Nínive tinha era a baleia. E de repente eles vê a baleia, que para eles era o Deus deles, vindo e vomitando um homem na terra. E esse homem agora começa a pregar uma mensagem. E eles todos se reuniram e disseram: o nosso Deus nos trouxe um profeta e nós precisamos ouvi-lo. Então veja vocês, Deus transformou de um erro em uma vitória. Mas Deus nunca induziu ele ao erro. Não vamos pensar dessa forma, porque Deus, ele diz que ele não é tentado e a ninguém ele tenta. Mas ele é tão grande que quando você, por uma situação, você acaba entrando em caminhos que não deveria, você acaba desobedecendo a Deus e você entra em desespero, Deus pode sim fazer daquilo uma grande bênção, fazer daquilo reverter numa situação que vai te fazer mais forte. Mas nunca pense que ele te induziu a desviar-se, a fazer o que não deveria, para poder chegar a essa conclusão. Amém? Então, como se encaixa a predestinação mediante o livre-arbítrio? Se a predestinação, os irmãos estão me acompanhando, é uma atitude de Deus antes da fundação do mundo. Ali está o irmão Abraão Machado. Ele veio ao mundo há pouco tempo. Mas antes que o mundo fosse criado, Deus já o tinha visto, e Deus já tinha o predestinado, e Deus já havia colocado o seu nome ali como alguém que iria chegar e vai chegar. Predestinou, está aqui o nome dele. Os anjos lá têm a lista, e então eles estão organizando, e o profeta diz que aquela mesa, tudo está pronto. E eles dizem, essa cadeira do Abraão, essa cadeira do João, a do Pedro, a da Maria, essa cadeira do Antoninho, essa. Eles sabem tudo. E eles têm a lista dos que vão chegar, não vai faltar ninguém. E essa lista não está sendo acrescentada conforme alguém vem aqui, se converte, e chega numa nova lista e os anjos dizem, corra atrás de cadeira, porque houve mais conversões. Não, irmãos, isso já estava antes da fundação do mundo. Tudo estava prontinho. Mas aí eu volto, mas como Deus fez isso? Se ele me deu o livre-arbítrio, e se eu então viria ao mundo e teria a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo? O profeta diz claramente, pelo pré-conhecimento de Deus. Pelo conhecimento antecipado de Deus, ele viu. Ele viu o quê? Quem seria capaz de ser um crente? Quem teria condição de vencer o pecado em pleno século 21? Se fosse assim, a lista estaria vazia. Porque ninguém teria condição. Mas ele viu aqueles que desejariam ser salvos, e que lutariam mesmo sem ter condição, e que chorariam mesmo sem ter condição. Aí entra então São Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista se faz violência. Fomos predestinados não pelo que somos, mas pela graça dele. Ele olhou, ele viu um Reinaldo que iria se esforçar, que não teria condições, mas que lutaria, que desejaria. E ele disse, está predestinado. E a partir do momento que ele disse, está predestinado, ele disse em outras palavras, meu filho, eu assumo a tua conta. Se houvesse alguém ali do lado para interferir a Deus, mas o Senhor vai colocar o nome dele, vai que não dê certo, e vai que ele não consiga. Não tem problema, coloquei o nome dele, é compromisso meu. Dê as voltas que der, aconteça o que acontecer, eu vou a fazê-lo com que ele chegue aqui. Amém? Isso é a predestinação. Louvado seja Deus. Então, a base para a predestinação, irmãos,
Não exclui o meu esforço e o seu. Mas não vamos levar para um lado, que é o meu esforço e o seu, que dá méritos para Deus nos predestinar. Porque aí nós nos colocaríamos numa condição que não necessitaríamos da graça de Deus. Então a base da predestinação, irmãos, está na graça. Por quê? Porque Ele predestinou eu por graça, por um favor não merecido. Ele viu que eu não daria conta, mas Ele viu que eu desejaria. Ah, eu desejaria, mas a Bíblia, o profeta diz, o homem não deseja Deus, o homem não procura Deus, mas tudo é graça, porque eu desejaria Deus, porque Deus colocaria um desejo em mim por Ele. E pelo livre-arbítrio eu permiti que esse desejo fluísse dentro de mim. Eu me rendi a esse desejo que Ele colocou. Quando eu disse que Ele viu, antes da fundação do mundo, que haveria alguns que desejariam ser salvos, esse desejar ser salvo, fique claro, não é um ato unicamente teu. Esse desejar ser salvo é uma atitude de Deus que colocaria em você um desejo de ser salvo. Mas pelo seu livre-arbítrio, você teve a graça de Deus de aceitar esse desejo. De dizer, Senhor, me ajude. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, mas se eu tiver que cair, eu vou cair no caminho. Eu vou cair com a espada na mão, mas eu não volto para trás. Não é pelo que eu sou, não é pela minha capacidade, Senhor, mas Tu sabes, Senhor, eu desejo. É por esse esforço, desde os dias de João Batista, se faz violência. Aí está a prova da predestinação, quando você vê uma pessoa lutando, uma pessoa se esforçando, gemendo, ali está o maior sinal da predestinação. Porque Deus viu antes da fundação do mundo. Mas você olha e diz, mas ele luta e vive uma vida toda arrebentada. Deus viu, mas Ele olhou e Ele te predestinou. E a partir dali, Ele assumiu a tua chegada. Aconteça o que acontecer, nada vai parar a tua caminhada. Amém? Ele viu através do seu conhecimento antecipado que nós desejaríamos e que nós lutaríamos pela nossa salvação. Temos que lutar? Temos. Ah, mas eu sou um predestinado. A prova da minha predestinação, antes da fundação do mundo, Ele viu eu lutando. Ele viu eu me esforçando, mesmo sem ter condição. Ele viu eu chorando, Ele viu você gemendo, Ele viu. E esse desejar é a própria graça de Deus em nós, porque de nós mesmos nunca desejaríamos o que é correto, irmãos. Se diz, olha, eu estava lá no mundo e eu desejava uma vida diferente, e então eu comecei a procurar pela verdade. Você nunca desejou. Foi Deus que colocou esse desejo em você. Você teve a graça de Deus de dar a oportunidade e de não trancar esse desejo, não abafar essa voz da sua alma, que é colocada pelo próprio Deus em você para desejar a salvação. Amém? Então veja vocês, pelo livre-arbítrio, nós nunca nos renderíamos à chamada de Deus. Mas pela graça de Deus, Ele me deu graça para que eu pudesse me render a Ele. Amém? Não significa, irmãos, que, como eu disse, que Ele escolheu por nossa capacidade, mas Ele viu que mesmo sem condições, nós lutaríamos, nós desejaríamos. Ele disse, todo aquele que a mim vier, eu não lançarei fora. Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta batendo. Aí você tem o livre-arbítrio. Lembra da pintura da porta, do quadro famoso? O pintor pintou o quadro de uma porta, e do lado de fora Jesus, à noite, com a lamparina, e ele expôs ali na exposição aquela obra. E todos vieram ali, olhavam e diziam, que arte maravilhosa, olha tudo tão lindo, a porta, Jesus batendo, a escuridão, isso aponta para o mundo. Mas de repente um crítico olhou e disse, tem uma falha na obra. Aí o artista se aproximou e disse, onde que o senhor viu a falha? Ele disse, o senhor esqueceu de pintar a maçaneta da porta.
Aí o autor disse assim: aí que está a parte principal da minha obra. Essa porta que eu pintei é a porta do coração. E a chave, a maçaneta do nosso coração não está do lado de fora, está do lado de dentro. É eu que tenho que abrir. Aí está o livre-arbítrio, ele bate. Agora, eu decido se eu abro ou não abro. Amém? Mas o decidir em abrir também é a graça, porque por nós mesmos nós não faríamos. Nas minhas orações, muitas vezes eu digo: Senhor, Tu me deste o livre-arbítrio. Mas se eu, em algum momento, usando desse direito que é meu, eu decidir por algo contrário à Tua palavra, Tu tens a liberdade de impedir o meu próprio livre-arbítrio para cumprir a Tua vontade. É isso que Deus quer, que nós nos rendamos a Ele, que nós possamos entender que nós não somos nada. E que tudo que Ele faz bem feito. Amém? Então veja, Deus nos conhece. Antes da fundação do mundo, Ele viu o nosso esforço, Ele viu o nosso desejo, e Ele selou nossa chegada por conta dEle próprio. Alguém pode dizer, mas como lemos, mas não é por força, não é por violência. Como é que Deus viu o meu esforço? Alguém pode dizer, não, eu não acredito que a predestinação está baseado em Deus ver antes da fundação do mundo que eu desejaria ser salvo. Mas eu estou dizendo que esse eu desejar ser salvo não é meu, é a graça colocando esse desejo em mim. E Deus me dando graça para que através do livre-arbítrio eu não impeça isso que veio de Deus. Agora, se alguém aqui não crê, vamos ver o que o profeta diz sobre isso. Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Porque isso está claro, irmãos, que nós não podemos forçar, como eu disse, uma semente nascer. Não é por força própria, é pela graça de Deus. E como disse o profeta, caráter não é dom, é uma conquista. E será que alguém conquista algo deitado, em berço esplêndido, né? Por isso que o Brasil não vai para frente, até o hino diz que tudo é folga. Mas será que alguém conquista alguma coisa deitado, sem se esforçar? Não, o profeta diz, caráter é uma conquista. Você luta, você geme, você chora, você vai contra a vontade da carne. Quando que a vontade da carne vai desejar jejuar? Quando que a vontade da carne, agora logo vai chegar o inverno, 0 grau. 1 grau abaixo de 0, ou seja o que for, quando que a carne vai querer levantar e sair no frio e vir para a igreja? Nunca! Mas você se esforça, você diz, não, eu vou, eu preciso. Deus quer ver isso, irmãos. Que tal um jovem que tem tudo, dinheiro, poder, e pode fazer tudo o que ele quer, imagina. E aí ele olha para uma moça e diz, eu quero me casar com ela. Mas ela não quer. Mas ele tem dinheiro, tem poder, tem influência e pode determinar as coisas. E ele vai, então, por sua força e determina aquilo. Será que ele vai ter prazer de viver com ela? Cada vez que olhar para ela, ele vai olhar assim, ela nunca desejou. Ela nunca me quis. Mas eu, porque eu posso, porque eu tenho, eu determinei e ela está aqui. Não há prazer nisso, irmão. Deus não teria prazer. Deus pode, irmão, num estalar de dedo, fazer toda a humanidade cair de joelho e o aceitar e o reverenciar como Deus. Mas que prazer Deus teria de ter o céu cheio e Ele olhasse, eles estão aqui todos, mas eles não queriam estar. Eles não desejariam. Mas eu pude, eu posso, eu fiz. Mas quando ele olhar, irmão Sedenir, para ti, quando ele olhar para mim, quando olhar para cada um, ele vai dizer assim, ele desejou estar aqui. Ele não podia, ele não tinha condição, mas ele chorou, ele queria, ele me ama. Por isso eu predestinei, por isso eu assumi o compromisso de fazer com que ele estivesse aqui. Essa será a alegria de Deus, olhar para cada face e saber, eles me amaram, eles me desejaram, eles não tinham condição, mas eles me quiseram. Quem
Quem sabe um anjo chegará e dirá assim: Senhor, eu ouvi falar da vida daquele seu filho ali, era terrível. O que fez o Senhor o predestinar para que ele estivesse aqui? Vai dizer: você não me entende. Ele me amava, ele estava naquele lamaçal, mas quando ele ouvia falar de mim, ele suspirava. Ele não tinha condição, mas ele ao menos levantava o rosto para e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, não sou digno de entrar na tua casa. E eu olhei para isso e eu disse: você vai chegar. E ele te predestinou. Aleluias, glórias a Deus. Então a nossa predestinação não exclui o nosso esforço, não exclui a nossa luta, não exclui a nossa garra, sabendo que tudo isso é pela graça, não é pelo que somos. Mas eu disse: será que alguém não acredita que ele olhou e disse: eu vi que alguns desejariam ser salvos? Olha o que diz o profeta na mensagem, o livro da vida do Cordeiro 110. Ouça isso aqui com atenção, para que não fiquem minhas palavras, mas nas palavras do profeta. Agora, se você notar do lado batista ou do presbiteriano, da crença armeniana, todos eles virarão semente. Eles dizem: bem, se Deus me chamou, aleluia. Esse é o lado extremo, né? Se eu sou um predestinado, aleluia. Eu vivo de qualquer jeito. Então estou bem se eu sou um predestinado. Farei o que eu quero. Isso mostra que você não o tem. E não foi chamado. É isso mesmo. Se Deus o chamou, você o amará. Tão divinamente que as coisas do mundo estariam mortas para você. Isso mesmo. Mas o profeta não disse que ele viu que alguns desejariam por ele. Vamos seguir lendo então, parágrafo 116. O eleito, de onde vem isso? O profeta pergunta, de onde vem a questão elegido, eleito? Isso vem da palavra elegido. Ele enganaria o próprio eleito, se possível fora. Está vendo? Mas não é possível. Louvado seja Deus. Não é possível. Agora o 118. Mas um homem que já nasceu do Espírito de Deus, a sua rota está voltada para a estrela do norte, aleluia, e todo o inferno nunca o estremecerá. É isto mesmo. Não digo que ele não cometerá erros, o eleito. Não digo que ele não cometerá erros. Não direi que ele não escorregará e não cairá, isso mesmo. Mas logo que pode firmar os pés de novo, seus olhos estão fixados na estrela do além e ele segue adiante, claro, eleito. Amém? 118. Não, 118 nós lemos, né? Creio que é 119. Me perdi aqui nas anotações, mas vamos aqui com calma. Então veja. Ah, 146, desculpa, estava no outro lado a anotação. 146. Você está feliz essa noite de ser um predestinado? 146. Bem no princípio. O que houve bem no princípio? Ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Ele viu. Mas então isso dependeu de nós. Não, foi a graça que colocou esse desejo. Mas pelo livre-arbítrio eu me rendi a Deus. Não por minha capacidade, pelo que eu posso. Não. Tudo, eu não posso nada, mas somente eu deixei. Eu abri a porta. Eu estou do lado de dentro, abrindo, dizendo: entra, Senhor, pode entrar.
Eu não sou capaz, eu sou indigno. Veja, bem no princípio, ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Algumas pessoas que iam querer ser salvas. Algumas pessoas que seriam leais em seu coração. Eles queriam ser salvos. Ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo. Ou nunca serão salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu, de forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles. Amém? Então ele viu no princípio que haveria alguns Pedros, algumas Marias, haveria alguns homens, algumas mulheres que desejariam ser salvos. Esse desejar é dele mesmo em nós. Mas você permitiu, você se rendeu a isso. Amém? 147, vamos aqui um pouquinho mais. Então lá no passado ele disse, quando ele viu que haveria alguns que desejariam ser salvos. Então lá no passado ele disse, eu mesmo descerei ao mundo, me revestirei de carne e pagarei a pena que se requer aqui. Eu tomarei o lugar e eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Amém? Aí está a predestinação. Ele disse, então eu vou me vestir de carne, eu vou assumir o lugar dele, e eu os trarei para mim, e eu os farei perfeito. Por isso o nome dele está aqui agora. Está predestinado, selado a chegada dele, antes mesmo dele começar. Por isso, irmão, nada pode te parar. Quantas vezes o diabo pensou, dessa vez ele para. E de repente, quando você menos percebe, algo sobrenatural, uma força que você não vê e não sabe de onde, te toma e você está aqui de novo. É a predestinação. Não é você, não é a tua capacidade, é que ele assumiu um compromisso e você não pode faltar ali. Aleluias. 153. Ele não erra. Ele não traria você se você não tivesse valor. Ele conhece o seu coração, isso mesmo. Ele conhece o que você é, ele conhece os seus motivos, ele conhece o que você é, as armadilhas no percurso da estrada, sem dúvida, que o diabo fará que você tropece. E você diz, não tive a intenção de fazer isso. Deus, tu sabes, você ainda é perfeito, porque há um sangue perfeito que é oferecido por você a cada dia. Um sacrifício sangrento, dependurado ante o trono de Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Agora, como você entrou aí? Deus, pela sua presciência. Amém? Deus, pela sua presciência. Então, irmãos, a maior prova da predestinação é essa garra, é essa força, é esse desejo de chegar. Ele colocou isso em você. Não foi por você mesmo, mas ele viu antes da fundação do mundo que você desejaria. Deus não seria justo se ele olhasse para toda a humanidade e começasse a fazer. Esse não é predestinado, fica para a esquerda, esse para a direita, para a esquerda, para a direita. Irmãos, Deus seria o autor da frustração. Ele nos predestinou pela presciência. Mas, repito para que nós guardemos, não significa que ele viu em nós capacidade alguma. Ele desejou me capacitar. Mas ele viu eu me esforçando. Ele viu você se esforçando. Ele viu você lutando, chorando, desejando pelo que é certo. E ele disse, tudo bem, eu assumo o teu problema. É comigo da agora para frente. Amém? Mais um pouquinho vamos encerrar. O predestinado, irmão, uma das características de um predestinado, ele não fica prostrado. Pode acontecer o que acontecer, irmão. A desgraça mais terrível que vem acontecer. O diabo lhe pega numa situação e lhe causa um dano terrível. Mas um predestinado não se prostra. Ele paga o preço, ele enfrenta o que tem que enfrentar, porque ele tem dentro uma semente. E se você foi convencido do seu chamado,
Quantos aqui essa noite estão convencidos de que Deus te chamou, Deus te predestinou? Amém? Então nem todo o diabo do inferno poderá pará-lo. Quando o diabo vem na sua mente lhe acusar, diga: Satanás, você é autor da mentira. Eu sou perfeito nele. Eu não tenho nada de mim mesmo. Mas eu tenho me rendido. Eu tenho abrido mão do meu próprio livre-arbítrio para que a vontade de Deus se cumpra em sua totalidade. Qualquer esses anjos do diabo aí fora, da televisão, da novela, dos filmes e tudo mais, eles tiveram a oportunidade. Ninguém, a Bíblia diz que Deus não leva o homem a julgamento sem antes advertir. Ninguém passou sem ter a oportunidade de tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu vou abrir a porta. Eu não posso. Eu até desejo, não tenho de ti. Mas, Senhor, entra, muda os meus desejos. Na mensagem, convencidos e então preocupados. Vou concluir com isso. Se você é um predestinado, você está convencido disso. E se você está convencido disso, você está preocupado em estar realmente na batalha. Em lutar com garra. Em lutar com tudo que é em você. Para fazer o que é certo, sabendo que Deus capacitará você, que Deus está ao teu lado para isso. Parágrafo 54 desta mensagem, agora convencidos e então preocupados. 54. Agora, como sabemos, e todos nós sabemos, que estamos vendo agora um grande esfriamento. Isso é perigoso. Estava conversando outro dia, não me lembro com quem, sobre isso. Acho que foi com o pastor Darcy, né? Eu disse: é preocupante. Não se vê as pessoas reunir para falar de Deus. É só negócios, é só coisa dessa vida. Mas disse o profeta: sabemos, e todos nós sabemos, que estamos vendo agora um grande esfriamento ao redor da nação. Quando primeiro comecei, havia muito brilho nas reuniões. Olha o profeta dizendo. As pessoas estavam em reuniões de oração. Olha, o predestinado provando que é um predestinado, se esforçando. Eu vou orar, eu vou buscar mais de Deus. As pessoas estavam em reuniões de oração, em todas as partes. Os jornais me criticavam. Uma mulher viajou, olha aqui, 3.000 milhas de táxi. Uma milha, se não me engano, é 1.600 quilômetros, é isso? 1.600 quilômetros, né? 3.000 milhas de táxi. Então, 4.700 quilômetros por aí, ou mais. Ela viajou para estar na reunião do profeta. Olha o esforço. E o profeta diz assim: se você não se esforça, Deus não tem muito em que te abençoar. Ela viajou 3.000 milhas de táxi. De táxi. Pense quanto esse táxi cobrou por essa viagem. Você já fez uma viagem até a rodoviária? Até o aeroporto? Eles cobram por quilômetros. Mas ela viajou 3.000 milhas de táxi apenas para ir à reunião no Canadá. Eles não estão tão preocupados mais hoje. O profeta diz: eu percebo que há um esfriamento. E aí ele reflete, volta a esse caso mais antigo, que a irmã viajou quase 5.000 quilômetros de táxi. Eles não estão tão preocupados mais. Parece que há uma queda. E parece que não há muita preocupação. Não há de modo algum. Como não deveria haver muita pouca preocupação. Mas parece o contrário, né? Estou predestinado, para que me preocupar? É a característica de um predestinado. O irmão Vicentim
Há quantos anos, irmão, lá em Curitiba, o irmão pregou? O importante é não estar satisfeito. Uns 15 anos mais. Nunca esqueci. Ele disse, eu vou pregar aqui sobre o tema, o importante é não estar satisfeito. Que mensagem vai sair dali agora? O importante é não estar satisfeito. E aí ele começou, o importante é não estar satisfeito com o nível que você vive. Porque você tem que desejar mais, você tem que lutar por mais. Essa é a característica da virgem prudente, mais azeite. É não estar satisfeito com azeite só na lamparina. Desde os dias de João Batista se faz violência, se esforça, se geme, se chora por mais do Espírito Santo. Claro que sabendo que esse gemido tem uma resposta, porque o diabo também pode tentar te colocar como que é teu compromisso, e aí você vai e cansa e não consegue, mas quando você sabe, eu tenho que me esforçar, mas Ele me responderá, Ele viu meu esforço antes da fundação do mundo. Mas se eu não me esforçar, Ele também não tem do que me abençoar. Parágrafo 55, parte B do parágrafo. Ministros, olha, ele está falando sobre o passado. Ele está dizendo que agora há um esfriamento, não se vê mais preocupação, não se vê esforço. Daí ele diz assim, que no passado, ministros oravam pelo povo sobre o batismo do Espírito Santo e não descansavam enquanto não recebessem o batismo do Espírito Santo. Cadê isso entre nós? Esse choro, esse gemido, esse compromisso, eu não vou parar enquanto eu não receber. Eu não vou parar de buscar, de levantar pela madrugada, de jejuar, de me esforçar. Deus quer ver isso. Deus quer ver uma igreja convencida de que foi chamada e preocupada então em desempenhar esse papel que Deus confiou em nossas mãos, crendo que é Ele que vai nos dar pela graça dEle, mas que eu preciso estar, irmãos, preocupado. Caso ao contrário, Deus não tem por que se responsabilizar por mim. Deus está falando conosco, irmãos. Só Deus sabe de que forma isso me veio. Essa mensagem que eu estou pregando. Parágrafo 57. Parece que perderam a visão daquela oração e a obrigação como costumavam. Olha aqui. Parece, o profeta diz, perderam a visão da obrigação, do compromisso, irmão, de estar na casa de Deus. De estar na quarta-feira. Perderam a visão, o profeta diz. Em outras mensagens ele diz, onde está o banco daqueles que lamentam? Parece que perderam a visão daquela oração e a obrigação como costumavam ter. Aí está algo que aconteceu. Eu apenas gostaria de saber o que era isto. Parágrafo 58 agora. E agora eles parecem não estar tão preocupados. Você pode visitar esta igreja, olha o profeta dizendo, ou chamar as pessoas para virem ao altar. E anteriormente, quer dizer antes, quando estavam preocupados, elas apenas corriam até o altar. Eu já vi quando eu pregava, antes mesmo de eu terminar o meu sermão, o altar de um lado até o outro dos corredores estavam cheios de pessoas. Já testemunhei quando o Espírito Santo movia na audiência e predizia e dizia algo e alguém, as pessoas se maravilhavam e simplesmente desmaiavam bem em seus lugares. Por que não acontece isso? Mesmo antes de fazer chamada de altar, o altar já estava cheio, o profeta disse.
ou 59, vamos ler. Há algo errado em alguma parte. Continua fazendo a mesma coisa. Continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei, disse o profeta, nem um pouquinho desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua e crua palavra de Deus. E desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que estou atrás do púlpito. E nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isto da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isso atrás. Isto é a palavra de Deus. E se eu digo isso exatamente como é dito aqui, a próxima vez que eu venho, que eu tenho que dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isso está escrito aqui. Então apenas não podemos fazer nada a respeito disso. O Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. Então, mas parece que não há preocupação suficiente. Agora, eu gostaria de saber o porquê, disse o profeta. Não há preocupação por buscar mais de Deus. Será que nos acostumamos com a mensagem? Será que fizemos dela uma tradição? Será que tomamos a questão da predestinação pelo um ângulo errado? Como disse o profeta, como os presbiterianos, essa turma diz predestinado, então tudo bem, não importa o que eu faça. Lembre-se, Deus viu antes da fundação do mundo alguns que lutariam, que desejariam, disse o profeta, e ele disse, eu preciso fazer algo por eles. Você agora está só fazendo aquilo que ele viu lá. A predestinação é pelo conhecimento antecipado de Deus. Mas quero deixar bem claro, estou repetindo, quem sabe não seja necessário, quem sabe você já captou. Não é que ele predestinou pela minha condição. Não pense assim. Ele somente viu o que nós desejaríamos. E aí ele tomou conta do restante. Parágrafo 60. Olha agora. Por que não existe a preocupação que existia? Eu vou fazer algo diferente agora. Olha para o seu irmão do seu lado. E diga para ele, pergunta, por que não existe a preocupação como existia antes? Pergunta. Pergunta. O profeta está perguntando para a igreja. Vamos perguntar para nós mesmos. Por que não existe a preocupação como existia? Aí ele responde. Eu creio. Olha a resposta do profeta. Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos como estavam. Deus tenha misericórdia. Você tem que estar convencido antes que possa estar preocupado. Vocês sabem o que eu creio? O que o senhor crê, irmão Brana? Sobre esse esfriamento, sobre essa falta de desejo de lutar, de garra, de cumprir Mateus capítulo 11, verso 12. Fazer violência, esforço pelo reino dos céus. Vocês sabem em que eu creio? Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Mas todo mundo diz que os sinais mostram que Jesus vem. Se houvesse um convencimento disso, as atitudes seriam diferentes. Há muito intelectualismo. Mas deixe esse convencimento descer aqui para baixo. E você vai mudar o teu palavreado. Você vai mudar tuas atitudes. Vocês sabem em que eu creio? Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Eu não creio que eles estão convencidos que Ele está vindo nesta era. Eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados. Porque não estão totalmente convencidos. Isto é certo. Eles não estão convencidos de que Ele está com eles. Se estivessem, eles voltariam para a palavra. Parágrafo 111.
Este é o problema nesta noite. As pessoas não estão convencidas da mensagem. É o profeta. Mas isso ele pregou naquele tempo, era para aquele povo. Irmãos, lembre-se, o profeta pregou para uma noiva quando ela ainda não tinha se manifestado. Ele pregou para agora, é atual. A mensagem é atual. Ele sabia que aquelas pessoas que estavam diante dele, não era para elas que ele estava pregando. Ele disse, essas fitas irão ao redor do mundo. Esse é o problema nessa noite, as pessoas não estão convencidas da mensagem, o povo não está convencido com o Espírito Santo. Se você realmente tivesse convencido, então você ficaria preocupado, você faria tudo o que pudesse fazer, o que você tivesse que fazer com isto. Você diz, bem, irmão Brana, eu não sou pregador. Bem, você pode fazer algo também. Se você está convencido, preocupado, você vai fazer algo por alguém, você vai convidar alguém para vir à igreja. Se você está convencido da hora em que estamos vivendo, você vai acertar esses erros. Você não vai ficar escondendo como Acã, essa cunha, debaixo do tapete. Você vai correr ao ministério, você vai correr ao altar, você vai pôr tua vida em ordem. Vamos nos colocar de pé.